Boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, o amor de Cristo nos uniu. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, para mais uma edição dos nossos vídeos teológicos. Vídeos esses que nos ajudam a refletir a mensagem de Jesus no nosso dia a dia. Sexta-feira, 7 de maio de 2021, quinta semana de Páscoa. Hoje a nossa Santa Igreja ela está comemorando o dia de Santa Flávia Domitila e vamos hoje refletir junto com este dia o Evangelho de São João, capítulo 15, versículo de 12 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. O meu mandamento é este: ame-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando. Eu já não chamo mais vocês de empregado, pois o empregado não sabe o que seu patrão faz. Eu chamo vocês de amigo, porque eu os comuniquei a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Eis os destinarei para ir e dar fruto, e para que o fruto de vocês permaneça. O Pai dará a vocês qualquer coisa que vocês pedirem, em meu nome. O que eu mando é isto: amem-se uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos, amados irmãos e irmãs, hoje o texto ele fala sobre o principal mandamento. Nós sabemos que no Antigo Testamento Deus deixou para Moisés 10 mandamentos para que o povo seguisse e realizasse todos eles. Porém, por outro lado, esses 10 mandamentos seriam uma forma de aliança com Deus. Era uma forma de ligação com Deus entre os céus e a terra. Porém, no tempo de Jesus, isso se modificou um pouco. Aqueles 10 mandamentos que havia antigamente, hoje todos se resumiam em apenas um, ao qual o próprio Jesus nos tenta explicar, nos tenta solucionar. Então, esse mandamento, a qual eu estou dando início à nossa homilia, é exatamente esse: ame uns aos outros como a você, ou seja, como nós mesmos, entendeu? Isso requer da gente o quê? Que nós devemos amar o irmão como se fosse nós. Então vamos aqui destacar 3 pontos fundamentais para que isso ocorra e se entenda melhor. O primeiro ponto é que Jesus Cristo, ele requer de nós cristãos que mesmo que os outros irmãos sejam diferentes ou pensem diferente, temos que enxergar no mesmo irmão
a face de Cristo ressuscitado na criatura fraterna. Ou seja, nós temos que aceitar aquilo que o nosso irmão é. Não que eu esteja dizendo de uma forma status é questão financeira, questão de ter do material, mas sim eu estou tentando trazer para vocês a situação do irmão para conosco. Às vezes chegamos num canto e dizemos: fulano é chato. Mas nós não podemos dizer isso. Nós devemos requerer nele a face do Cristo. Por que requerer nele a face do Cristo? Porque todos nós viemos de uma única criação, de um único Criador. Então Deus Supremo, ele criou todos nós de um mesmo momento. Nenhum irmão foi criado diferente do outro, e sim de um mesmo objetivo, entendeu? Apesar das cores, da raça, da origem, mas nós fomos criados com o único objetivo de adorar ao Senhor. Então nós temos que, em primeiro momento desse texto, a qual Jesus nos requer, é exatamente isso, é enxergar a face de Cristo. Eu sei que na maioria das vezes é difícil enxergar a face de Cristo ressuscitado no outro, mas devemos nos esforçar diariamente para que isso ocorra. Eu sei que a maioria das vezes você pode se perguntar, eu posso me perguntar, que não é fácil a gente aceitar os defeitos dos outros. A gente aceita, nós seres humanos aceitamos as qualidades do próximo, mas não sabemos enxergar os defeitos. Então, Jesus, ele quer exatamente isso. Quando ele diz amem uns aos outros, ele quer que nós passamos a reconhecer esses defeitos. E através desses defeitos, que são diferentes dos nossos, nós possamos reconhecer a face do Cristo ressuscitado, a face de Deus Supremo Criador. Então ele pede, nessa primeira questão, que nós abrimos os nossos olhos da fé e enxergamos o irmão à face de Cristo. Ou seja, ter o mesmo respeito, o mesmo afeto, embora que às vezes essas pessoas nos machucam, mas a gente tem que mostrar o outro lado da moeda, que é um pouco também porque somos humanos. Então nós temos que trabalhar também essa questão de aceitar o que os outros acham da gente. Mas Deus, ele não vem, Jesus, ele não vem para falar isso, ele vem para que a gente reconheça, isso é superficial, para que a gente veja a necessidade do amor fraterno, que dê início à nossa vida cristã, ao amor fraterno entre os irmãos. Quando eu digo irmãos, que muita gente acha que é do mesmo pai, da mesma mãe, não. Irmãos são aqueles que compartilhamos o mesmo pensamento. Então, qual é o nosso pensamento? É o próprio Cristo Jesus. Então, nós somos irmãos diante de Jesus. Então, para sermos irmãos, nós temos que aprender a nos lidar com os defeitos e qualidade desses irmãos. Embora, que é como eu falei, seja um pouco difícil, mas nós temos que trabalhar diariamente. Quando eu digo nós temos que trabalhar diariamente, é que eu também sou ser humano, eu também tenho que trabalhar esse singelo ato que Jesus requer na nossa vida cristã, de reconhecer o irmão, no irmão a face de Cristo. O segundo momento ele diz o seguinte, que Jesus Cristo revela
que o seu amor é igualitário perante todos os cristãos, não importando seu status ou origem. É como eu falei. Ele não quer saber, Jesus ele não quer saber se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se tem um dente só, se não tem. O que ele quer saber é que nós somos, e quer que nós reconhecemos, é que nós somos iguais perante a ele. Ele não vai julgar ninguém diferente, ele vai julgar igual, o mesmo peso. Então Jesus ele quer que a gente entenda que nós somos iguais perante Deus. Ele não quer saber, fulano é rico, ou Beltrano é pobre. Ele quer saber do seu interior, do seu agir na sua vida cristã. Enquanto status e bens materiais não intervêm a Deus. Nós somos iguais perante a Deus. Não adianta a gente dizer, porque fulano é pastor, porque ciclano é padre. Não, ele é o mesmo ser humano que a gente é. Eles são os mesmos pecadores que nós somos. Agora, a única diferença é que eles buscam a santidade. Eles buscam ser separados do pecado. É como eu venho falando nos vídeos anteriores. Nós temos que nos afastar do pecado. Nós temos que ser santo, procurar. A palavra santo quer dizer separado. Nós temos que nos separar daquilo que faz mal para a nossa alma e para o nosso coração, além da nossa vida cristã. Então, nesse segundo ponto, Jesus ele fala da igualdade. Não adianta eu dizer, eu sou o ministro da Eucaristia e vou chegar para uma pessoa que não é, para um simples leigo, e dizer, não, eu posso. Não, eu sou igual a qualquer um. Nós somos iguais a qualquer um. Nós estamos sujeitos a errar. Nós somos seres humanos. Então o que Jesus quer saber não é a forma de como vamos agir na nossa vida, mas Deus quer saber que nós temos que buscar o seu fundamento, os seus ensinamentos corretos. E para isso acontecer, nós temos que ser iguais perante a Ele. Nós não temos que ver nenhum status, nenhum bem material. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente se dar com pessoas que querem ser mais a gente, acaba até sujando o nosso coração. Mas a gente é humano. O que a gente tem que fazer para esse humano da gente não agir na hora de pesar no irmão, é que nós temos que orar, nós temos que entregar essa nossa falha a Deus. Então é isso que Deus requer. Não que eu seja santo, não que você, irmão, seja santo, mas a gente tem que buscar as coisas de Deus. É buscando as coisas de Deus que tudo se transforma e ficam iguais perante aos seus olhos. O terceiro e último ponto Jesus Cristo revela que devemos nos doar para ajudar os irmãos, mesmo sendo difícil em maioria das vezes, e também de acordo com o momento ao qual sabemos individualmente. Então isso aí, a doação não é você querer ser mais do que o irmão. A doação, ela se dá numa palavra de conforto, num aconselhamento para o bem, entendeu? Nada que leve para se introduzir a mal conduta na nossa vida é aceitável aos olhos de Deus. Mas quando o irmão ele passa a dar conselhos,
a se doar-se, a mostrar o caminho correto para a nossa vida, nós devemos ver esse irmão o ato da doação. E que na maioria das vezes a gente, como ser humano, fica chateado. Mas nós temos que abrir os nossos olhos da fé e rever esse conceito. Muita gente acha que é fácil chegar e dizer, doação é dar alguma coisa. Não. Doação é você estar presente na vida do irmão. É você orientar para o bem, para a boa conduta, a vida do irmão. Existem pessoas que querem, em sua maioria da vida, fazer com que aquela pessoa se sinta mal. Mas existem pessoas que realmente se dá a doação para o bem, de querer o seu bem. Então nós temos que ser doadores. A doação ela não requer só em doar algo material, mas a doação ela se dá também de dar um conselho, de saber ouvir, de saber a necessidade do irmão, de ouvir o que aquele irmão está sentindo naquele momento. E na maioria das vezes a gente não acha isso. Às vezes, na maioria do dia, a gente não dá oportunidade para nós mesmos sermos esses doadores. Então, é o que Jesus mais requer quando ele diz: ame-vos uns aos outros. Quer dizer, se doem mais uns aos outros. E hoje nós, em grande maioria, não vemos isso. Vemos como se cada um na sua vida, no seu quadrado. Eu fazendo é a minha conta. Fulano que se vire. Mas temos que aprender a nos doar. Doar quer dizer ouvir. Doar é saber escutar, saber falar no momento certo e ideal. Para que nós, os seres humanos, não entendemos, não possa entender que aquele conselho, aquele ouvir seja para o nosso mal. Mas temos que revelar a verdade com humildade. A doação ela tem que ser com humildade. Então, queridos irmãos e irmãs, esse é a nossa homilia de hoje, o nosso recado, um recado muito bom. O texto ele fala sobre essa questão de como nós devemos nos conduzir com os outros irmãos. Então, nesse exato momento, vamos pedir a São Miguel Arcanjo que nos dê força. Você de casa, olhe para São Miguel Arcanjo e peça para que seja mais um cristão humilde. Que aquela raiva naquele momento que você às vezes explode, que São Miguel Arcanjo possa aliviar seu coração. Para que São Miguel, nesse momento, ele possa colocar na sua mente que aquilo é para o seu bem. Peça a ele. Abra seu coração para Deus. É o momento ideal agora para a sua vida. Vamos deixar as indiferenças de lado. Vamos deixar, às vezes, aquela mágoa. Eu sei que é difícil, mas vamos deixar um pouquinho aquela mágoa. Vamos nos desprender daquela mágoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo, que São Miguel Arcanjo coloque sobre nossa vida humildade
para que nós possamos amar e olhar para o irmão e encontrar no irmão a face de Cristo, a Mãe. Estávamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.